When I was first contemplating water, one of the key things I was thinking about is how does water shape us? And then how do we shape water? Bom, pessoal, nós já combinamos aqui que vamos fazer uma coisa dinâmica e rápida. Enfim, não podemos deixar aproveitar a oportunidade da exibição do filme e aproveitar aqui a presença dos nossos convidados. E eu vou fazer uma pergunta inicial para cada um deles e depois já passo a voz aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, nós estamos aqui hoje conosco a Marúcia Waterly. Ela é arquiteta e coordenadora da Aliança pela Água, uma coalizão de organizações da sociedade civil para propor soluções para a crise da água em São Paulo. É consultora na área de recursos hídricos e sustentabilidade e foi coordenadora do Instituto Socioambiental. Temos também o Eduardo Mulaer, que é advogado criminal, embora o assunto pudesse ser dessa matéria, mas não é disso que ele veio aqui hoje falar. Ele é fotógrafo e professor associado da Fundação Getúlio Vargas Direito do Rio. Foi secretário de Justiça e Segurança, além de juiz do TRE em São Paulo. É comentarista convidado do Jornal da do Jornal da Cultura, da TV Cultura em São Paulo, e tem diversos livros publicados e obras no acervo da Pinacoteca, do MAN e do MAC. E nós tivemos aqui uma substituição em função do imprevisto, e veio representando aqui o Gésner de Oliveira, o Marcelo Morgado, que é engenheiro químico formado no IME e é assessor de meio ambiente da Sabesp. Já foi assessor. Já foi assessor do meio ambiente da Sabesp. Oportuno colocar isso aqui. Não tem culpa, né? E é gerente de meio ambiente da Pinkerton. Já fui gerente. Também da Pinkerton. Sou consultor na área de saneamento. Então, pronto. Só tínhamos aqui a vida passada dele e não a presente. Talvez ele nos fale um pouco da futura hoje. Vamos lá. Eu queria abrir aqui, aproveitando de fato esse impacto estético que é esse filme. Eu acho que a gente ficamos todos enfim, tocados pela dimensão que o Burtynsky dá. E de fato nós estamos dando aqui uma nova dimensão dessa questão da natureza. Quer dizer, historicamente a fotografia abordou a natureza sempre por uma questão talvez da abundância, da exuberância, da beleza ou do desconhecido, né, do imaginário. E de repente nós começamos a ter recentemente trabalhos numa dimensão relatando essa escassez. Sem dúvida nenhuma, Sebastião Salgado, né, com seus trabalhos, agora com o Gênesis, e tantos outros. E aqui temos o Burtynsky. Então a pergunta que eu dirijo aqui ao nosso fotógrafo é: temos uma nova estética da natureza surgindo? Obrigado. Eu ia dar uma sugestão antes de falar. Quem sabe a gente acende a luz da sala para ficar mais acolhedor, a gente vê quem está aqui na frente, menos... Mas eu queria primeiro agradecer esse convite e dizer que para mim é muito importante estar aqui nessa questão da água e da água vista pela fotografia. Eu acho que você está perguntando da estética da paisagem, né? E eu faria um resumo assim, um pouco mais distante, né? Eu diria que um grande monumento artístico antigo que nós conhecemos da humanidade tem 100 mil anos,
que são os desenhos da caverna de Lascaux. E o Georges Bataille, num livro famoso que a editora Esquila fez em 1950, com as fotografias, ele diz o seguinte, que aquelas imagens traduzem uma harmonia do ser humano, do homem, com a natureza e com os animais. Bom, diz ele que nessa época, aliás, eu acho que as imagens de Lascaux têm 20 mil anos, entre 20 mil e 50 mil. Né? A fotografia, a sociedade industrial só tem 200 anos, que a fotografia começou em 1838 e começou basicamente como fotografia de paisagem, mostrando o que havia em volta, cidades e tudo isso. E nesses 200 anos ocorreram talvez as maiores transformações, porque com a sociedade industrial veio a questão da poluição, da devastação, e nós vivemos num mundo extremamente complicado, sendo que nos últimos 30 anos apenas, nós passamos para a sociedade de informação ou sociedade digital, que introduz ainda um componente novo. E qual é a característica do Burtinski e do Salgado? Os dois se encontraram no Canadá, numa exposição em 2013, e tiveram um diálogo que está registrado, que é muito interessante, em que um fala do trabalho do outro, né? Então, eu diria o seguinte, o trabalho do Salgado é uma estética clássica, humanista, branco e preto, em que ele procura ver o homem e a paisagem original onde ainda existe, como estava há 50 mil anos. E o Burtinski é um contemporâneo, quer dizer, ele usa a cor, ele usa o detalhe, ele usa a escala, e para mostrar, basicamente, as cicatrizes da sociedade industrial. Ou seja, o que nós fizemos da Terra nesses últimos 100 anos, basicamente. E antes de chegar na água, ele passou pelo óleo, ele desceu nas minas, ele foi nos lugares onde se tira o mármore, ele foi onde se desmonta. E ele, basicamente, aliás, eu achei que há um estudo sobre o trabalho dele, que disseram uma coisa muito interessante. Era um escritor inglês que, no final do século XVII, ele resolveu explicar por que Deus tinha criado as montanhas. Ele diz o seguinte, que a montanha é uma imperfeição paradoxal, mas que esteticamente é muito instigante, é muito inspirador. E o Burtinski, ele usa essa ambiguidade para nos mostrar o tempo todo, através de imagens muito bonitas, fenômenos que são, eventualmente, muito comprometedores, transformando o espectador em corresponsáveis. Isso é o que nós estamos fazendo, nós não estamos alheios a essa transformação. Então, às vezes se fez a ele a crítica que se faz ao Salgado, não, você está estetizando a tragédia, mas eu diria que a ferramenta da arte toda, desde a caverna até hoje, é você mostrar, através da beleza, através de uma expressão plástica, o fenômeno e, através disso, mostrar uma provocação. Eu diria que o filme é quase que uma celebração também, como a das cavernas, quer dizer, tem um caráter ritual, sagrado, é quase uma missa, é um pouco lento, é um pouco comprido, mas a gente acompanha isso num ritmo de sacrifício e acaba se sentindo participante desse fenômeno. Então, eu acho que eu vou parar por aqui para começar como introdução. A segunda, obrigado, Eduardo. Eu vou fazer a segunda pergunta para a Marúcia e dar um dado interessante para vocês. Nós temos trabalhado muito próximo do Minha Sampa. Minha Sampa é uma ONG de movimento popular. Na verdade, ela cria ações ou iniciativas para pressionar o governo, ou questionar o governo em qualquer esfera de questões que afetam a sociedade, que afetam as cidades. Dos 6 hashtags, ou das 6 panelas de pressões lançadas nesse momento em São Paulo sobre a questão da água, as 3 primeiras falam das questões da informação, a questão da previsibilidade, a questão da como é que está sendo feita uma contingência para os serviços essenciais da cidade, enfim, as questões mais imediatas do uso e do abastecimento da água. E os 3 hashtags adicionais, eles falam sobre preservação, como é que está sendo endereçada a questão dos mananciais, quer dizer, se o uso de água que nós estamos fazendo nessa crise pode criar o que nós vimos aqui no filme hoje. Eu queria passar isso para você, eu sei que você está
mergulhada nesse assunto, mesmo com essa escassez de água, para você nos falasse como é que nós vamos sair disso nesse aspecto de sustentabilidade e de preservação desses mananciais. Obrigada pelo convite. Difícil falar depois do Eduardo, mas vamos lá. Acho que tem uma frase logo no começo do filme em que ele fala que a água nos molda e nós moldamos a água, né? Eu acho que a gente está num momento agora em São Paulo que ele é um momento, primeiro, uma crise muito séria, apesar dessas chuvas agora de fevereiro e março, a situação ela é muito mais grave do que se imaginava que seria ano passado, né? O cenário que se falava para março do ano passado, ele não era tão grave quanto o cenário que a gente está vivendo agora, mas ao mesmo tempo também é uma situação de muitas oportunidades de São Paulo poder rever um pouco esse caminho que nos trouxe até aqui em relação à situação das nossas águas. Eu acho que o Arco Futuro de Água e Cidade esse ano foi uma oportunidade legal para discutir esses assuntos, mas a gente ainda está muito longe de sair daquele futuro pior que ele mostra ali, né? Se a gente for imaginar a situação de uma região como São Paulo, uma região que tem pouca água, mas é uma região que nós podemos perder 30% da água tratada em vazamentos antes de chegar na casa das pessoas. Uma região que tem pouca água, mas que tem rios que cortam essa região, que estão totalmente poluídos, e apesar de todo o investimento ao longo de 20, 30 anos em cima desses rios, a gente não consegue avançar na despoluição, né? Continua ali, mas quanto mais dinheiro vai ser necessário para despoluir, né? Então, acho que o momento agora, ele é um momento de atenção, acho que mesmo a mobilização do Minha Sampa, né, que faz parte dessa coalizão de organizações que é a Aliança pela Água, que surge exatamente em outubro do ano passado, um pouco dessa inquietação, né? Mas a crise, ela não é uma crise simplesmente, ela é um problema da Sabesp. Ela é um problema de um modelo, da forma como a gente vem cuidando da água ao longo de vários anos, e que a estiagem recente, ela traz uma questão que também está muito presente aqui no filme, que é, além daqueles usos, né, do consumo excessivo, poluição da água, tem uma questão a mais e soberana, né, sobre essas, que é a mudança do clima, né, que ela é o imponderável, né? A gente pode fazer um melhor manejo da água, podemos despoluir os rios, mas se parar de chover, a gente não tem muito como lidar, a gente tem que caminhar para se adaptar, para entender melhor o que são esses fenômenos e como é que nós nos adaptamos para poder lidar com isso, né? Eu acho que o que começou a acontecer no início desse ano em São Paulo, em que outubro, novembro, dezembro, janeiro são meses de chuva e absolutamente não choveu, começou a apontar para o cenário, mas e aí? O que vai acontecer se secar de fato, né? E é muito difícil, né? Você morar num país que tem 12% da água doce do planeta, que tem uma bacia hidrográfica como a do Amazonas, que tem chuva, que tem enchente, que para a cidade por causa de enchente, conseguir conceber que vai acabar a água. É quase impossível, né? Mas a gente está caminhando, não para acabar a água, mas talvez para não ter a água em qualidade suficiente que a gente possa utilizar. Então, acho que o momento agora, ele é um momento de atenção, mas ele também é um momento de oportunidade, no sentido que eu acho que existe uma consciência cada vez maior de que é preciso não só rever esse modelo, mas como começar a criar uma nova cultura de cuidado com a água, e acho que São Paulo vai ser um dos lugares precursores disso, no sentido de que não dá mais para a gente continuar apertando a descarga com água potável, não dá mais para ter enchente na rua e falta de água na torneira, né? Então acho que é meio por aí. Obrigado. A Marúcia falou nas águas da Amazônia. Eu queria registrar que eu vi ali na plateia, quietinho, o Luiz Braga, que é um dos maiores fotógrafos desse país e um guardião das águas do Pará. Bem lembrado, eu estava inclusive convidado aqui para participar também da nossa mesa.
A gente tem o maior reconhecimento pelo trabalho dele e esperamos trabalhar futuramente, mais próximos aí no Arco Futuro. Marcelo, para você vai ficar a pergunta difícil, que é o seguinte: como é que as cidades podem e devem ficar mais resilientes? Eu acho que a Marúcia colocou um ponto interessantíssimo, que é essa questão que você vai da abundância à escassez, às vezes no mesmo município, em questão de meses, a questão de dias. E nós vivemos isso recentemente em Piracicaba, quer dizer, uma cidade que sempre teve esse rio caudaloso, frequentado, enfim, um ícone da cidade, e que foi de uma seca a uma enchente em questão de semanas. Quer dizer, como é que as cidades podem se tornar mais resilientes a essas adversidades, a essas grandes mudanças climáticas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar? Bem, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. Eu acho que sobra sempre para o engenheiro, né, que tem que resolver problemas e criar também, né, porque muitas vezes decisões equivocadas, como o filme mostrou, levam a problemas que perduram por décadas, por gerações. Eu, antes de responder, eu vou fazer algum comentário sobre a estética, sobre o filme, breve, porque o tempo a gente sabe que é escasso. Eu gostei bastante do filme, as imagens são eloquentes, são instigantes, e eu acho que mesmo aquilo que é questionável socialmente ou ecologicamente, ele mostra uma forma muito bonita, e a gente parabeniza então o Arco Futuro e essa iniciativa também do Itaú para que esse filme em cartaz contribua para o diálogo e para a discussão, reflexão sobre a água. A gente hoje tem a água sendo discutida aí diariamente, as pessoas até torcendo para chover, né? Porque antes era, pelo menos fim de semana, ninguém queria que chovesse. Bem, eu sou engenheiro, mas não sou desse que vê uma cachoeira e penso, belo lugar para fazer uma represa. Então, eu sou montanhista, convivo muito com mata, com o ambiente natural, acampei bastante na minha vida, e eu acho que isso também traz uma lição pessoal que a gente pode realmente conviver e abdicar de muito da sociedade de consumo e consegue sobreviver carregando a sua casa nas costas numa mochila. Eu acho que existe um pano de fundo para toda essa questão, e aqui o que nós estamos vivendo, por sinal, no país que tem as maiores reservas de água doce do mundo, 12%, ele é apenas um caso localizado de uma equação perigosa que a gente vive com o planeta, que é a gente está retirando mais recursos naturais do que ele pode prover, já superamos até a barreira dos 150%, né? Parece uma coisa impossível, e para alguns materiais, elementos, até mais. Daqui a pouco a gente vai ter que tirar de asteroides e sabe lá como, do fundo do mar, os núcleos cobaltíferos e por aí vai. Como também a gente está usando o planeta como a nossa cloaca máxima e jogando efluentes, esgoto, lixo, além da capacidade dele de suportar. Não só porque as cargas são muito maiores pela superpopulação e sociedade de consumo, como também porque nós temos agora os poluentes orgânicos persistentes, os metais pesados, coisas que contaminam o meio ambiente e, diferentemente, por exemplo, do esgoto, eles não sofrem uma depuração natural. Eles ficam aí como tem coisas, por exemplo, no fundo da bilis, um dos obstáculos para se usar o corpo principal. Bem, eu acho que a saída está, de um lado, pode ser paradoxal, mas de um lado a gente mirar um pouco das civilizações mais antigas, mais simples, menos sofisticado como os índios, ou seja, reconhecer que a gente pode abdicar de alguns luxos, mas não abdicar de conforto e higiene, e ter um novo padrão de sociedade de consumo. Eu dou exemplo, no meu prédio, eu vim insistindo com 3 síndicas sucessivas que não devia se lavar calçada, que era um absurdo, o país envolvido ser multado, tá? Veio a crise, não se lava há vários meses e não aconteceu absolutamente nenhum problema, nada. As pessoas conseguem sobreviver, são paradigmas que têm que ser quebrados, assim como nós estamos quebrando agora um paradigma com essas 2 novas estações produtoras de água de reuso, né, que vão fazer o reuso potável indireto. Eu trabalhei vários anos na Sabesp, eu acho que a gente pensava que isso aí era impossível, até das pessoas aceitarem, e a gente não está vendo ninguém
contrariando essa ideia de jogar água e fazer reposição de água na Guarapiranga e na Isolina, e depois de um segundo tratamento via uma ETA, uma estação de tratamento, repor. Então eu acho que isso é um lado, quer dizer, a gente tem que abdicar dessa sociedade de consumo perversa. E porque, inclusive, em cada bem e serviço tem uma pegada hídrica, tem um conteúdo de água ao longo da sua cadeia de suprimentos. E o outro lado é mais inovação. Então, quando a gente está usando o estado da arte, e a Sabesp está partindo para estações de membrana de ultrafiltração, que também era um outro tabu. Eu lembro que eu coordenei seminário sobre membranas, trouxe gente fora, a gente achava que isso era caro demais e a gente está implantando. Então, eu acho que é uma conjugação que vai permitir isso. E, por fim, para finalizar, eu acho que a gente não deve perder de vista a questão do longo prazo. A gente vai atacar emergencialmente para sobreviver e essa estiagem, para, se Deus quiser, São Pedro ajudar a gente não ter uma outra verão totalmente fora da norma, quer dizer, tão pior quanto o que nós tivemos em 125 anos de medições lá do Instituto Agronômico de Campinas, mas a gente deve pensar no longo prazo. Isso significa, o Brasil tem uma posição mais ousada na COP21 em Paris, acreditar que a gente precisa ter uma economia descarbonizada, precisamos frear e chegar no desmatamento zero líquido na Amazônia, porque sem isso a gente não vai desarmar esse problema que está afetando os rios voadores, né? Ou seja, a Amazônia, aliás, é uma lacuna do filme. O maior milagre da água no planeta é justamente a Amazônia. O filme não fala disso. Não fosse isso, ela seria um deserto. E, por fim, localmente, conforme o Atlas da Mata Atlântica e da SOS, a SOS e o INPE apontaram agora em dezembro, nós temos que recompor vegetação nos tributários das represas nas bacias do Cantareira. Então, eu acho que são 3 escalões, um global, planetário, um outro que é continental, que é o mecanismo que faz chover no Centro-Sul, e o outro é reflorestar e recompor, e nisso o pessoal lá, o Guilherme do Minha Sampa, tem uma iniciativa muito legal, convido vocês a assinarem, que é fazer um parque nacional e um mosaico de parques na Mantiqueira. Então, eu encerro a minha fala aqui. Eu acho que a gente tem que pensar hoje em sobreviver à crise, mas pensar no longo prazo. Obrigado, Marcelo. Eu queria passar, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Vai ter que ser via microfone. Levante a mão. Senão eu vou passar aqui. Eu acho que assim, para a gente, como queria combinado, eu queria passar a palavra a cada um de vocês para fazer uma colocação final. Acho que a gente assim, perfeito, quer dizer, acho que tem 3. Tem uma pergunta, tá bom. A gente tem 3 abordagens assim, muito importantes, e o que eu acho que, do ponto de vista do Arco Futuro e a procura também por essa linguagem do cinema para discutir cidades, quer dizer, o que eu acho que a gente percebe aqui na exposição dos 3 é o seguinte, quer dizer, nós de novo temos uma crise, e acho que os episódios estão sendo aí bastante esclarecedores e demonstrativos disso, e as pessoas se adaptam na crise, elas aprendem e quebram os seus paradigmas, quer dizer, esse problema que nós estamos vendo com a água, se a gente extrapolar para uma cidade, nós estamos vivendo uma infinidade deles. A mobilidade, a gente comentou aqui no início do cinema, o problema que foi para as pessoas chegarem aqui, e muitas não chegaram efetivamente. Quer dizer, como é que a gente consegue criar uma consciência coletiva que, de fato, mobilize e transforme? Acho que o grande ponto, a grande dimensão de todas essas transformações é a questão da conscientização e da cidadania. Acho que esse é o ponto que o Arco Futuro acredita profundamente, e esse tipo de iniciativa visa a promover esse tipo de atitude, de ação. Boa noite. Queria fazer uma pergunta, esqueci o nome do engenheiro, desculpe. Marcelo. Então, aproveitar que você está aqui, eu queria saber um pouco do impacto real do Belo Monte, de toda aquela região ali, né, que estava falando que foi uma lacuna do filme a Amazônia. Quando funcionar, o que vai ser mesmo, assim, para a região e para o sul? É uma boa pergunta, porque esse é um assunto bastante polêmico. Belo Monte foi execrado, mas ela é uma usina a fio d'água, ou seja, ela não depende de um grande reservatório, tanto que ela vai ter uma energia efetiva,
aquela que é garantida ao longo do ano, muito menor do que o pico nas cheias, porque ela tem pouco reservatório. Há grandes especialistas, engenheiros, que dizem que isso é um erro, porque hoje a área total de represas, a área total alagada na Amazônia é muito pequena e muito mais sério é o desmatamento. Eu agora me foge aqui os números, mas eu acho que é menos de 3%, se eu não me engano, e o problema do desmatamento é muito maior. O problema, além disso, do desmatamento, é que ele é inútil, né? Porque nós estamos num momento cortando a mata, aproveitando muito pouco da floresta, porque boa parte dela é queimada, ou seja, nem como madeira de lei. Depois, num segundo momento, vem as chuvas torrenciais, você lixivia o solo, tira os nutrientes e você desertifica, antes mesmo de aproveitar a longo prazo uma pastagem para a criação de gado extensiva. Então, é um contrassenso do ponto de vista social, econômico, não desenvolve a região, é uma grande bobagem. O manejo seria melhor. O que me preocupa é que hoje existe muito pouca preocupação com isso na alta esfera de governo. A Marina Silva conseguiu bater o recorde de criação de parques nacionais, que era do governo Fernando Henrique. Claro que foram governos mais longos que outros governos. Mas desde o governo militar, desde a ditadura, os presidentes criavam parques na Amazônia. No último governo, que foi da Dilma, além de não se criar parques, se diminuíram os 3, entre eles o maior deles. Então, a gente está fazendo uma grande besteira em matéria de Amazônia. E a gente não vê perspectiva, até porque houve um recrudescimento do desmatamento e das queimadas. Eu espero que a pressão nacional, internacional e de todos vocês aqui reverta esse quadro, que é perigoso. Eu acho que Represa e Belo Monte é pequeno perto desse problema muito maior de ocupação predatória de gafanhoto da Amazônia. E eu não sou totalmente contrário. Eu tive contato com gente do pessoal de Belo Monte, ouvi, acho que tem que ouvir um pouco os dois lados para entender melhor. Eu acho que a gente não deve dizer não ao aproveitamento hidrelétrico, porque a contrapartida é o que nós estamos vendo. Nós estamos colocando usinas termoelétricas que foram feitas para operar na emergência, elas estão rodando 24 horas por dia sem manutenção, e eu acho que a sua pergunta remete a outro ponto. Nós temos uma crise da água, mas tem uma irmã gêmea, que é a crise da energia, que também tem risco de estourar aí com alguns apagões. Então, esse é o recado. Olha, eu vou só fazer um complemento aqui nas observações do Marcelo. Eu tive a oportunidade nos últimos anos de morar no Pará e fui conhecer Belo Monte. Eu discordo um pouquinho dele sobre o tamanho do impacto de ser uma coisa de baixo impacto. Não é baixo impacto. De ser fio d'água, etc. A usina está sendo construída numa região do Xingu, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de conhecer algum desses rios, Xingu, Tapajós, etc. São rios de água mais clara, né? Numa região que chama Volta Grande do Xingu, que é uma mudança completa daquela região, é meio, assim, não é na escala da hidrelétrica que a gente vê sendo construída aqui, mas é muito parecida. E com o impacto, né, existe, além da questão da mudança toda desse rio, tem ali do lado Altamira, né? Eu tive a oportunidade de ir para Altamira, e é incrível que esse impacto do que gera, da mudança que está acontecendo naquela cidade, uma cidade que tinha em torno de 90 mil pessoas, de repente dobra a população, de uma população flutuante de trabalhadores, então que trazem uma série de outras dinâmicas para a cidade, sem saneamento, uma coisa caótica de cidade que ela traz, além daquele assim, o impacto social, ambiental de uma obra desse tamanho, num rio, lá na Amazônia, para gerar uma energia que não é constante durante todo o ano, num país que de repente poderia ir buscar, e eu concordo com o Marcelo, a gente tem boa parte da nossa matriz energética baseada em hidrelétricas, também com um problema esse ano, né, relacionado à escassez e também relacionado à total falta de cuidado com as bacias hidrográficas dessas hidrelétricas que tem, assim, você vai olhar o entorno, né, por exemplo, das hidrelétricas aqui no estado de São Paulo, a bacia do Alto do Tietê, vai daqui até o Paraná, é uma bacia que tem 10% de vegetação hoje, né? Com certeza, bacias assim, sem vegetação, elas são muito mais vulneráveis
a um clima menos amigo, né, que é esse clima com mais estiagem, etc., do que uma área com floresta. Então, essa nossa opção de hidrelétricas na Amazônia, num país que poderia estar explorando e avançando muito mais em outras fontes, né, eólica, o Brasil tem a maior área de insolação do planeta, né, um dos países que tem uma grande área, poderiam ser alternativos. Mas voltando aqui um pouco na questão da água, acho que, além da questão das hidrelétricas, o Brasil tem hoje 3 principais fontes de degradação da água, né, que é o nosso serviço de saneamento, que ainda é muito aquém do que deveria, né, mais da metade das cidades brasileiras, dos rios que cortam as cidades brasileiras, têm qualidade ruim ou péssima. Saiu até ontem, foi divulgada uma pesquisa da SOS Mata Atlântica mostrando a dimensão, né, desse comprometimento, né, por meio de um trabalho que eles fazem há anos de monitoramento de qualidade da água, que é bastante interessante que a sociedade fazendo nessa parte de entender. A segunda principal fonte de degradação da água no Brasil hoje tem a ver com o nosso modelo de uso e ocupação do território, que é agrotóxico e fertilizantes, né, que estão diretamente ligados a toda essa expansão do agronegócio. Obviamente que a irrigação no Brasil ainda é fichinha perto do que a gente viu aqui, tanto no Texas quanto na Califórnia, essa exploração nessa escala, né, de aquíferos. Os caras estão perfurando a 20 mil metros para conseguir água, né? A gente ainda não chegou nessa coisa com o Guarani, etc., mas estamos caminhando a passos largos para um modelo, né, de superexploração de água e de contaminação assim, em larga escala. Para vocês terem uma ideia, mais de 30% dos reservatórios, açudes, etc., que tem no Brasil, eles já apresentam um alto grau de eutrofização, que é a contaminação por matéria orgânica. Fertilizante tem, como tem o esgoto, né, tem fosfato, nitrato, coisas que vão acabando comprometendo a qualidade da água, e hoje cerca de 30% dos reservatórios que existem no Brasil, não perto de área urbana, estão com uma situação já com alto grau de eutrofização por conta de usos, né? E a esses 2 primeiros tem um terceiro associado, que é o desmatamento. O desmatamento ele vai ter um impacto, na medida que ele acontece, ele tem um impacto grande sobre a qualidade de água, como o Marcelo falou, mas ele vai ter um impacto ao longo do tempo, que ele compromete a capacidade de um ciclo vigoroso de produção de água. Então, você tem a floresta, está lá bonitinha, cai a água, existe uma relação, né, assim, vou plantar floresta, vai ter água, mas tem uma relação simbiótica entre água e floresta, né? Então, chove, a chuva vai infiltrar mais devagar pelo solo e vai alimentar devagar aquelas represas. A gente está vendo isso com o sistema Cantareira. O sistema Cantareira, apesar de ser tão fundamental, estratégico para a região metropolitana de São Paulo, é um sistema que hoje só tem 20% de vegetação. As áreas de nascentes em torno das represas, mais de 70% delas todas desmatadas. É óbvio que uma região como essa, num período de estiagem, vai ter uma resiliência muito menor, uma capacidade de resistir à estiagem do que se ela tivesse floresta. Então, essas são as 3 principais fontes de degradação da água. Obviamente, o Brasil ele tem 12% da água doce do planeta, mas não dá mais para sair por aí afirmando que a gente tenha uma situação confortável em relação à água. Na verdade, a gente tem muitas oportunidades e acho que precisa acordar para isso e parar de falar, não, tem a Amazônia lá, não. A questão está ficando séria para onde tem bastante gente e a gente precisa mudar rapidamente isso daí. Obrigada. Olha, eu já conhecia a Marúcia, nós participamos de um projeto fotográfico coordenado pela Iatan Canabrava, produzem um acervo incrível sobre os mananciais em São Paulo e, infelizmente, até hoje não foi publicado. É um acervo muito rico. E não conhecia aqui o Marcelo, mas estou encantado que, apesar de engenheiro, ele se mostrou um homem muito, além de inteligente, muito sensível. Mas eu comecei a pensar, ouvindo assim o detalhe, o planejamento. Eu moro ali perto do shopping Iguatemi, uma região privilegiada, e tem um barulho que está me incomodando todo dia, o dia inteiro, um ronco, né? Aí eu fui olhar pela janela e vi que estão furando um poço ao lado da minha casa, num prédio vizinho.
Eu falei, bom, petróleo não é, então deve ser um poço artesiano. E o que me ocorreu, além de me incomodar o barulho, é que em segurança, como em saneamento, como em água, como em energia daqui a pouco, nós estamos caminhando para soluções individuais. Por quê? Porque, primeiro, há um descrédito do poder público. Segundo, as próprias concessionárias de água têm se mostrado ainda, embora tenham cotação de ações na Bolsa de Nova York, extremamente antiquadas, burocratizadas e um sentido político de sempre se defender e de serem muito travadas na sua ação. E, por outro lado, eu acho que o filme do Burstyn, ele fala uma coisa que ele gosta de lidar com o sublime. Eles, através do sublime, ele quer mostrar um pouquinho o que a gente não vê no dia a dia. Que nós temos desejo de consumir, de ter belos objetos, de ter belas embalagens, mas temos também o desejo de zelar pela saúde do planeta. Só que às vezes a gente não consegue conectar uma coisa com a outra. Então, é muito comum o ecologista ser consumista. E lidar com essa equação, eu acho que a arte, a fotografia, o cinema, são muito importantes para a gente, em vez de se pensar no detalhe, até na divergência dentro dos próprios movimentos ecológicos, ver como, através, nós poderíamos fortalecer uma cidadania num país em que a política está tão desacreditada, para que realmente mobilizar alguma coisa para trabalhar por soluções comuns e que sejam do interesse de todos. Eu acho que esse caminho da reflexão aqui é um primeiro passo. Mas eu acho que a gente não pode se perder na divergência, a gente tem que procurar o que temos em comum e para onde podemos caminhar. Alô? A minha pergunta vai muito em direção ao que foi falado, né, da questão dos projetos que estão se pensando para reflorestamento, por exemplo, de áreas degradadas nos entornos das represas, nos entornos das nascentes, enfim, inclusive pensando no problema que houve na nascente do Rio São Francisco, né, que recentemente também secou, enfim, aí toda a polêmica do rio também está indo água abaixo, enfim. O que eu quero perguntar objetivamente é, por exemplo, do que o Marcelo falou do projeto dos parques, de se montar então os parques lá na região do Cantareira, e qual seria o tempo necessário, por exemplo, para, uma vez implementados os parques, fazer o reflorestamento para que houvesse um nível florestal já aceitável para que o ciclo das chuvas volte com força na região, inclusive qual a influência que você destacou, né, da Amazônia no sentido das chuvas também aqui na região. Eu queria que destacasse um pouco isso e a relação dos dois, né? O que um melhoraria o outro para poder estabilizar a situação. Bem, então eu vou responder e também fazer a minha mensagem final. É uma boa pergunta. Existem alguns números, isso é uma questão, como muitas outras, bem complexa. Existe um número que a ONU ela fala que 15% de qualquer bioma deve estar protegido, ou seja, deve ter unidade de conservação integral. No caso do manancial, não se aplica esses 15%, porque eles são os mínimos para você não ter deplexão genética, e não pode também estar muito fragmentado. O que a Marúcia mencionou é que o Atlas feito pelo INPE com a SOS mostrou que, além de ter pouco para um manancial, ele está muito fragmentado. Algumas cidades do mundo fizeram políticas públicas para investir nisso. É o caso de Nova York, é o exemplo mais famoso. Eles até conseguiram evitar fazer um tratamento mais caro e mais sofisticado com produtos químicos, fazendo unidades de conservação em Catskill e em Delaware, que são os dois principais mananciais responsáveis por 90%. Vocês veem que é uma cidade enorme e tem 2 sistemas produtores. O terceiro é muito pequeno, que é o de Croton. Eles investiram cerca de 1,5 bilhão. Tem até um estudo da Marúcia, no tempo que ela era do ISDA, que se debruçou sobre isso, e eu conheci o chefe do departamento de água de Nova York, porque a Sabesp convidou ele para falar dessa experiência, eu estava lá nessa época. Inclusive fiz algumas perguntas. É claro que a coisa chega às vezes um pouco
distorcida aqui no Brasil. A gente compra as ideias e vê tudo como panaceias. Eles fizeram um programa muito interessante de pagamentos por serviços ambientais, em que eles remuneraram proprietários rurais para fazerem parte de algumas iniciativas públicas. Lá já tinha um parque estadual que respondia por 20% da área, e eles ainda conseguiram passar de 3,5% para, me parece que 9,5% de áreas extras vegetadas com dinheiro pago pela Prefeitura de Nova York. E ainda incentivar os proprietários rurais, através desse pagamento por serviços ambientais, a eles recuperarem mata ciliar. Agora, nenhuma dessas coisas é a panaceia, assim como, por exemplo, a Sabesp está apostando num portfólio de soluções. Não vai ser só reuso, nem só uso racional, nem só transposição que vai resolver. O que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente tem que mudar o nosso comportamento em relação à água, porque não adianta a gente pensar que a gente vai buscar, que nem alguns especialistas aí estão falando, buscar água no Paraná, no Paranapanema, quer dizer, sempre mais do mesmo. Buscar São Paulo um vórtex de recursos naturais, buscando os recursos cada vez mais longe. A engenharia consegue fazer isso, só que é um custo cada vez mais alto. A gente tem que imaginar que nós estamos no Planalto, ainda levamos uma desvantagem de ter que fazer o recalque dessa água, que gera um custo permanente de energia elétrica. Então, eu acho que tem muitas soluções que passam, de um lado, 85% do consumo da região metropolitana, de nós, 20 milhões de pessoas, é residencial. Então, aquelas pessoas que falam sem entender de nada, aí, até às vezes na TV, dizendo, não, o problema é da agricultura. O problema aqui não é da agricultura, o problema daqui são as pessoas, nós todos, e há uma tendência mundial, e nós não somos diferentes. O problema são os governos, o problema são as empresas, o problema passa também por nós que elegemos, nós que não participamos, nós que somos omissos. Então, eu acho que isso é importante. E o que eu diria, então, que voltando ao ponto que eu falei como mensagem final, a gente tem que apostar em mais participação. É vexaminoso que 25% da população de São Paulo ainda esteja aumentando o consumo. Por sinal, a população mais instruída, com mais educação formal, porque é a população mais afluente, você ter esse paradoxo de Morumbi, Higienópolis consumindo 350, por aí, 400, Jaçanã, Zona Norte, Zona Leste, na faixa dos 130, 140, que ainda é acima dos 110 litros que a OMS diz que é o número ok. Então, a gente já tem que trabalhar muito nessa questão do consumo, e a Sabesp, claro, foi cobrada aqui, tem que fazer a parte dela, começar por essa questão das perdas, né, que tem que se combater, e por vários outros rolos de ações que ela tem que tomar à frente como concessionária. Bom, eu só tenho que agradecer aqui para a Laura, que me convidou. E eu hoje já deveria estar em Tiradentes, no Festival de Fotografia, adiei para amanhã e não me arrependi nem um pouco. Estou muito contente com o que eu vi, com o que eu ouvi, e eu acho que vamos em frente. Quer dizer, eu acho que a luta é grande, é longa. Eu trabalhei no governo com o governador Montoro. Em 82 ele falava na água, todo mundo achou que ele estava louco. Quem estava louco éramos nós. Só agradecer também, foi excelente oportunidade, parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu queria agradecer a vocês a presença, queria agradecer mais uma vez aqui ao Espaço Itaú do Cinema e ao Ministério da Cultura e a presença de vocês. Boa noite.